levantar a mão aí, só para eu ter uma noção, ok? Então, bastante irmãos que ainda não fizeram, então quero incentivar você para fazer conosco, ok? Então, será toda quinta-feira, às 8 horas da noite, a partir do dia 13 de fevereiro, ok? Então, para que você possa fazer a sua matrícula, a sua inscrição, você deve procurar a Mariane. Cadê a Mariane? Está aí, levanta a mão, por favor. Você deve procurá-la, então, passar para ela o seu nome. Há um valor que é investido justamente para que você tenha acesso às apostilas, ok? Então, só é cobrado isso. O valor é R$100, são R$100, e você pode até parcelar esse valor em 3 vezes no cartão de crédito. Amém, irmãos? Pastor, quero fazer, mas no momento está fora do meu orçamento, qualquer coisa, não tem como, mas eu quero muito fazer. Aí você deve então me procurar, para que a gente possa pensar como que a gente pode viabilizar isso. A gente não quer que ninguém deixe de fazer o curso por conta de dinheiro. Amém? Mas como aqui é uma igreja próspera, amém, irmãos? Aleluia. Então, eu sei que para você R$100 é um passeio no shopping, né? Aleluia. Então, participe conosco do cursão. Eu creio que é uma forma de você crescer aí na palavra, no conhecimento. Nós ensinamos diversos assuntos, ensinamos sobre princípios de revelação na palavra, ensinamos sobre fé, ensinamos sobre como que você pode viver uma vida no Espírito, guiado pelo Espírito Santo. Você vai aprender a respeito do reino, a respeito da volta de Jesus, entre diversos temas que são compartilhados nesse cursão. Então, incentivo você a fazer conosco, amém? Qualquer dúvida, os irmãos podem também nos questionar. E próximo domingo, como já dito, nós teremos aqui nosso culto e Santa Ceia do Senhor. Convide, irmãos, para estarem conosco, né? E até mesmo pessoas que não são da igreja, para estarem aqui conosco no próximo domingo. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu quero já entrar na palavra do Senhor nessa noite, ministrar a palavra. Eu gostaria de ver aqui quantos adolescentes tem hoje aqui no culto. Só para eu ter uma ideia, levanta a mão aí bem alto. Adolescentes sem preguiça, isso aí. Bem alto aí. Ok. Amém. Então, os adolescentes hoje estarão lá com a Priscila, ok? Eles serão ministrados, pode acompanhá-la, ok? Então, você que é adolescente, pode ir lá. Amém. Hoje sinto falta de muitos irmãos, mas começo de ano, eu sei que há irmãos também que estão de férias, descansando, viajando. Não acredito que tenham irmãos que não foram viajar e não estão no culto, não é possível. Mas, graças a Deus que você está aqui, aleluia. Diga para o seu irmão lá, falar para ele, que bom que você está aqui nessa noite, hein? Aleluia. Amém. Então, nós estamos começando esse ano da restituição. Eu quero trazer uma palavra para os irmãos dessa noite a respeito de Neemias. Então, esse final de ano, início de ano, eu estive lendo a respeito de Neemias. E se você ainda não leu o livro de Neemias, dá incentivo você a ler, porque é um livro muito rico que nos traz essa consciência de que tudo é possível ser restituído na presença do Senhor. Amém, querido? Amém. E Neemias, ele teve essa experiência ali com os muros, né? A restauração, e eu creio que isso também pode trazer algo para as nossas vidas, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite. E nós vamos ler, o tema da palavra é o Deus que exalta o desprezado. Neemias 1, do verso 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Diga assim, grande miséria
e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Vamos orar ao Senhor? Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, nós consagramos esse momento da palavra diante do Senhor. O Senhor fale conosco, ao nosso coração, trazendo não apenas um conhecimento, mas revelação, discernimento espiritual, sabedoria da parte do Senhor. Queremos viver um tempo nesse ano de restituição e cremos que de fato é isso que o Senhor tem para nós. Por isso, renova a nossa mente com a Tua palavra, que é a verdade. Te pedimos revelação da Tua palavra nessa noite, no nome de Jesus, amém, amém, amém. Irmãos, quando nós lemos aqui esse texto, nós vemos que o povo de Jerusalém, eles estavam ali passando por um tempo de grande miséria e desprezo. Você sabe que uma pessoa que vive em miséria é uma pessoa que está num estado de extrema pobreza. Ou seja, não tem um mínimo que é necessário para viver. E devemos crer que essa não é a vontade de Deus para absolutamente ninguém. Amém, queridos? E pessoas que estão em situação de miséria, elas não têm uma perspectiva, muito menos expectativa de uma melhora. Então, no final das contas, o resultado da vida dela é uma vida desprezível. É um momento de humilhação. Então sabemos que o desprezo, a miséria afetam as finanças, afetam a nossa saúde, afeta os nossos relacionamentos e até mesmo a autoestima das pessoas. Amém, queridos? Então essa era a real situação do povo judeu que ficou ali em Jerusalém. Então Neemias não estava ali, mas o seu irmão, ao retornar de viagem, contou para ele o que os seus irmãos, o que os seus familiares estavam passando. A cidade estava destruída. Nós vemos então no texto que diz que os muros estavam derrubados, as portas queimadas. Mas é interessante que essa história, ela vai nos mostrar como quando o Senhor coloca a mão, tudo pode ser mudado. Você crê nisso? Não importa a situação da sua vida hoje, ou o que você tem passado nos últimos anos, para o Senhor nada é impossível. Nas mãos do Senhor toda história pode ser mudada, toda história pode ser transformada. Não importa o nível, a situação que está, nas mãos do Senhor todo milagre pode acontecer. Você crê? Diga amém. Portanto, aqui nesse texto nós vamos entender a importância de Deus, quando então Ele exalta a história, a vida de alguém que está desprezado. Então, talvez você não se veja assim, mas conheça alguém que está assim, e devemos crer que o Senhor exalta aqueles que estão vivendo uma vida de desprezo, uma vida de humilhação, uma vida onde não há uma visão de como as coisas podem mudar, serem alteradas. Então, não sei se você já passou momentos assim, mas há momentos que nós não temos uma visão clara de como a situação da nossa vida, ela pode ser mudada. Ou seja, nos falta percepção, ou até mesmo esperança, de como Deus pode então fazer um reviravolta na nossa vida. Quando chegamos em momentos assim, o que nós carecemos é da verdadeira restituição do Senhor, amém, queridos? E precisamos ter visão, porque você está entrando no novo ano, e ao entrar no novo ano, você precisa enxergar, o que Deus tem para você nesses dias? O que o Senhor tem para fazer na sua vida nesse tempo? Quantos têm a expectativa de descobrir, de entender, de discernir o tempo, de discernir o modo de Deus? Porque a vontade do Senhor não é que nós vivamos uma vida de desprezo, ou uma vida sem visão, sem expectativa, mas a vontade do Senhor é que nós possamos começar esse ano cheios de fé, amém, querido?
cheios de expectativa, que as pessoas possam olhar para você e ver em você um outro espírito, amém? Lembra de Caleb? Nele foi visto um outro espírito. Então a vontade do Senhor é que isso também se revele em nós, um outro espírito. E em Neemias, nós vamos ler aqui, mas em Neemias é visto isso. Nele havia um outro espírito. Ao receber ali a notícia, ele não age com incredulidade, ou faz de conta que está tudo bem. Não, ele toma aquilo para si, e não aceita aquela situação que a sua família, que os seus irmãos judeus estavam passando. E por isso então, alguns pontos aqui eu quero compartilhar nessa noite, para que a gente possa praticá-los. Primeiro, para sair de uma situação de desprezo, não se contamine com as más notícias. Diga assim: eu não posso me contaminar com as más notícias. Diga aí para o seu irmão: não se contamine com as más notícias. Amém? Neemias estava ali numa situação privilegiada. Neemias, para quem não sabe, ele era o copeiro do rei. O nome do rei era Artaxerxes. Então Neemias, ele vivia os melhores dias da sua vida, porque ele estava ao lado do rei, era alguém de confiança do rei. Então o copeiro do rei era alguém que era responsável por tomar aquilo que o rei iria tomar, porque se algo estivesse envenenado, primeiro aconteceria algo com ele, e o rei ficaria completamente ileso. Ou até mesmo para saber se a bebida estava boa. Então a função dele era uma função importante, sim ou não? Alguém que tinha uma importância na sociedade, nos seus dias. E aí então nós vemos que Neemias, ele vivia nessa função, estava no momento bom da sua vida, mas ele recebe uma notícia através do seu irmão. E quando ele recebe essa notícia, ele poderia então ficar facilmente contaminado. Mas pelo contrário, isso levou ele a se posicionar em fé. Amém, irmãos? Nesse ano, talvez seja um ano que você ouça más notícias. Não sei se você já percebeu, nos noticiários mais tem sido falado da economia, da alta do dólar. Quem está acompanhando isso? E aí muitos já começam a coçar a cabeça. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Como é que vai ser esse ano? Será que será um ano difícil? Mas nós não andamos por aquilo que nós vemos, amém, irmãos? Nem pelas notícias ou pelos relatórios naturais, terrenos, não. Nós andamos segundo a direção do Pai, amém, querido? Nós andamos segundo a direção dos céus, porque nós sabemos que a nossa pátria, ela é celestial. Então, quando nós olhamos aqui para a vida de Neemias, nós entendemos então, que apesar dele ter ouvido uma má notícia, isso não o abalou. Pelo contrário, levou ele a começar no seu interior, no seu coração, gerar fé, de que ele poderia ver a cidade de Jerusalém restaurada. Começou a gerar nele um desejo de restituição. Então, Neemias, segundo a história, ele estava numa distância de 1.500 quilômetros de Jerusalém. E mesmo bem distante, ele começou a gerar no seu coração uma expectativa de que ele poderia alterar a história daquele povo que estava vivendo um momento de desprezo, um momento de humilhação. Ou seja, ao invés daquela notícia abalá-lo, aquela notícia gerou fé no seu coração, de que ele poderia ser uma resposta da parte de Deus, amém? O que você precisa observar nisso, querido? Quando vierem más notícias, você precisa entender, peraí, Deus quer me usar também nesses dias. Deus quer trabalhar na minha vida também nesse tempo. Você crê nisso? Então, Neemias, então, ele se posiciona
num espírito de fé, numa postura de fé. E aí então, quando conversa ali com o seu irmão, ao ouvir a resposta da cidade, ele então tem um relatório negativo, um relatório de destruição, de miséria, de dificuldade. E Neemias, ele cria num Deus poderoso. Você crê num Deus poderoso? Ele cria num Deus que pode reverter toda a situação, toda a história. Por isso ele não ficou contaminado, mas isso gerou nele um posicionamento em fé. Nesse início de ano, querido, não fique contaminado pelas más notícias, amém? Mas que se vier alguma má notícia, que isso gere em você um espírito de fé, amém? Alguém que está guardado em Deus, porque uma pessoa que vive pela fé, nada vai abalar ela, amém? Não se permita ser abalado. Os irmãos de Neemias vieram e estavam ali vivendo sem esperança, sem fé, sem acreditar que algo poderia ser mudado, porque estavam contaminados pelo cenário de desgraça que eles viram. Porém, Neemias, apesar de não ter visto nada e ter ouvido, ele creu que o Senhor queria mudar o cenário de Jerusalém. Não deixe que palavras negativas nesse ano venham jogar você para baixo, amém, querido? Mas quando vierem notícias ruins, coisas negativas que você ouvir, faça como Neemias, que você possa se posicionar no Senhor e falar: Senhor, qual é a resposta que eu tenho que dar nesse tempo? Qual que é a resposta de um homem de fé, de uma mulher de fé? Você está entendendo isso, amém, querido? Qual que é a resposta que nós temos que dar diante das notícias negativas, diante dos problemas, diante dos comentários negativos? Talvez você, pode ser que diariamente, porque se você liga a televisão, diariamente tem notícias negativas, né, irmãos? Se você liga lá, você vai ouvir notícias negativas, mas guarde os seus ouvidos, alimente a sua fé no Senhor, amém, querido? Naquilo que o Senhor quer fazer, naquilo que o Senhor pode fazer, não se deixe influenciar pelas notícias negativas. Diga para o seu irmão, fala para ele: não se deixe influenciar pelas notícias negativas, amém? Porque se nós ouvimos notícias negativas e nós ficamos confiados nelas, nós não temos fé para agir em absolutamente nada. Nós não temos fé para responder de forma diferente, que foi o que Neemias fez. Então, em segundo lugar, para sair da situação de desprezo, nós precisamos pedir a Deus uma oportunidade de mudar a situação. Quando você lê o livro de Neemias, você vai ver que Neemias ele faz um propósito com Deus. Ao ouvir então a situação de Jerusalém, a situação da cidade, ele então faz um propósito com Deus. Ele então se dispõe a buscar ao Senhor em jejum e oração. E a primeira coisa então que ele pede a Deus é uma oportunidade para mudar a situação. Sabe, queridos, às vezes há situações que chegam até nós e a postura que o Senhor espera, sabe qual que é? Olha para cá, querido. A postura que o Senhor espera não é uma postura de ignorar a situação, mas uma postura de se levantar e falar: Senhor, o que eu posso fazer a respeito disso? Amém? Como é que eu posso responder a respeito disso? Então aqui nós vemos que Neemias entende que essa era uma oportunidade que o Senhor estava dando a ele, para que ele pudesse cooperar com Deus, para que os seus irmãos, a sua família, o seu povo, saísse daquela situação. Ou seja, ele pediu ao Senhor oportunidade para mudar aquela situação. Diante dos problemas, eu preciso buscar o Senhor e falar: Senhor, como é que eu posso
ver essa situação sendo alterada na minha vida. Porque nós não podemos ter aquela postura do tipo, seja feita a vontade de Deus. Se às vezes o Senhor espera de nós uma cooperação com Ele, para que a vontade dEle se manifeste nas nossas vidas. Você compreende isso? Neemias poderia ter ouvido e falado, puxa, vou orar para que Deus faça um milagre lá. Mas eu particularmente não me envolvo com isso. Eu estou aqui tranquilo, servindo o rei, numa posição privilegiada. Eu nem quero saber o que está acontecendo em Jerusalém. Mas esse não foi o espírito de Neemias. Essa não foi a postura de Neemias. Neemias foi buscar o Senhor. A palavra diz que ele ficou durante 4 meses orando, jejuando, buscando ao Senhor, para que de alguma maneira o Senhor pudesse dar a ele alguma estratégia, alguma direção de como ser um canal de Deus, para que a sua cidade, o seu povo pudesse ser restaurado, restituído. Então todo dia ele orava e jejuava e dizia, meu Deus, me dá uma oportunidade. Deus, cria para mim uma situação. O que isso nos ensina, irmãos? Há momentos que você precisa orar, Senhor, eu não sei como resolver, mas abre para mim uma janela de oportunidade. Abre para mim uma situação de conseguir resolver isso. Senhor, move na minha vida um arranjo celestial. Amém, querido? Ou seja, move, transforma a minha vida, a minha história, para que eu possa ser um canal de vida do Senhor, porque eu sei que de mim mesmo nada eu posso fazer. Amém, querido? Nada podemos fazer, mas no Senhor tudo é possível ao que crê. Amém, querido? Se tiver alguém do seu lado dormindo, aí sacode esse irmão, não deixa ele dormir não. Começar o primeiro domingo do ano dormindo não dá. Então quando você chegar nesse ponto de dizer para Deus, Senhor, eu de mim mesmo não tenho recursos para fazer nada, eu de mim mesmo, Senhor, não tenho como mudar a situação, creia, querido, você já está dando um passo para ver as coisas sendo alteradas na sua vida, amém? E não apenas na sua vida, mas na vida daqueles que o Senhor quer usar você, para que você seja um canal de benção, amém, querido? Neemias poderia ficar, não me interessa o que está acontecendo com o povo lá, não. Ele entendeu que Deus tinha colocado ele numa situação, numa posição privilegiada, porque Deus contava com ele, amém? Você está aqui para cumprir o propósito de Deus na sua vida, querido. Nesse ano você precisa priorizar isso, cumprir o propósito de Deus. Eu quero viver o que Deus tem para mim. Neemias teve essa postura, de viver o propósito de Deus. Então quando você chega nesse ponto, você começa então a ver mudanças. Porque você pede ao Senhor então oportunidades. Você se envolve com aquilo que é o plano divino. E é interessante que chegou um determinado dia, Neemias estava ali servindo ao rei. E o rei percebeu que Neemias estava abatido, estava entristecido. E então o rei pergunta, Neemias, por que você está triste? Se não é doença, é uma tristeza do coração. E então Neemias responde, rei, como que eu vou estar feliz, sabendo que a minha família está na miséria? Sabendo que em Jerusalém a minha família está ameaçada, sabendo que os muros foram derrubados, as portas foram queimadas, então eu nem tenho túmulo para enterrar a minha família. Então Neemias faz um pedido ao rei: rei, se eu puder ir para Jerusalém e ali trazer reconstrução naqueles muros, reconstrução naquela cidade, eu ficarei muito grato. É interessante que o rei então permite que Neemias faça isso. Aqui nós já podemos ver o favor do Senhor, amém, querido? O rei autorizou naquela mesma hora. Neemias sabia que isso já era a boa mão do Senhor. Mas por quê? Porque Neemias ficou orando, pedindo ao quê? Ao Senhor uma oportunidade de mudar a situação. Às vezes nós não temos muito o que fazer, mas o que podemos fazer é clamar ao Senhor, falar: Senhor, me dá uma oportunidade. Se aparecer essa oportunidade, eu vou entender que é o Senhor quem está trabalhando ao meu favor. Posso ouvir amém, querido?
Então não importa o quão distante você está, Neemias estava a 1.500 quilômetros de distância de Jerusalém. Mas ele entendeu que Deus estava dando a ele uma oportunidade de mudar a situação. Você crê que vai chegar lá também em nome de Jesus? Então diga aí na vida do seu irmão, fala para ele assim: Deus vai criar uma situação para favorecer sua vida. Amém, querido? E aí nós vemos então que Neemias nos ensina um outro princípio, que nós não podemos nos conformar com menos do que aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Neemias, ele chegou a Jerusalém, ele passou ali 3 dias vendo a cidade, fazendo um levantamento da situação de ruína naquela cidade, que estava completamente destruída. E depois de 3 dias de análise, ele declara: eu vou levantar essa cidade. Eu vou trabalhar para que essa cidade seja reconstruída. Tem gente que acha que é loucura, quando então nós nos dispomos a cumprir o propósito. E muitas vezes esse propósito está em ajudar em uma situação de dificuldade. Mas Neemias ficou indignado e disse: eu vou fazer alguma coisa para mudar essa situação. Olha para cá, querido, isso é importante. Você está entrando num novo ano, no ano de 2025. O ano que nós cremos que é um ano de restituição, aleluia. Só que diante desse ano, você pode ter 2 posturas: uma postura passiva ou uma postura ativa. O que é a postura passiva? A postura passiva muitas vezes é aquela postura de: o que acontecer tá bom, que a vontade de Deus se manifeste. E o Senhor quer mesmo que a vontade dele se manifeste, amém, querido? Porém, precisamos entender que às vezes, da nossa parte, tem que ter uma santa indignação. Você sabia que tem coisas na sua vida que só vão romper no dia que você não aceitá-las mais? No dia que você ficar indignado com aquilo? No dia que você não aceitar mais aquilo? Quantos compreendem isso? Porque a nossa tendência é nos acostumar com as coisas, não é verdade? Nos acostumamos. Nos acostumamos com coisas ruins. Não tenho o que fazer mesmo. Não tem dinheiro. Ninguém me ajuda mesmo. Então vou levando a vida assim. Mas sabe, tem que ter um dia, querido, que você não vai se conformar com menos do que Deus tem para a sua vida. O problema da pessoa incrédula é que ela fica esperando a situação melhorar para então ela se comprometer com algo. Ou seja, aquela postura assim: não, se as coisas melhorarem, aí eu vou tentar, aí eu vou investir, aí eu vou fazer. Mas não é assim, querido. Você se posiciona em fé, e conforme você se posiciona, o Senhor vai fazendo ao seu favor. Amém? Por isso, nesse ano, se você deseja ver essa restituição do Senhor na sua vida, precisamos aprender isso com Neemias. Ter essa postura do tipo: eu creio que o Senhor vai abrir portas, e eu vou me mover, porque eu estou crendo que essas portas vão se abrir. Eu não vou esperar elas se abrirem para eu entrar, eu vou mover conforme eu creio que elas serão abertas, aleluia. Então não espere todas as portas se abrirem para decidir se mover. Não é assim. Não é assim. Toda experiência na Bíblia de o mar se abrir foi de homens de Deus se posicionando em dar o primeiro passo, sim ou não? De pisar na água, né? E aí então o mar se abriu. Não é diferente nesses dias, querido. Nós somos convidados pelo Senhor para agir numa postura de fé, num espírito de fé. Neemias chegou então ali em Jerusalém, ele chama todo o povo que já estava convivendo naquela situação, acostumada com aquela situação, e falou: ei, vamos para cima, desperta, nós vamos reconstruir isso aqui.
Nós não vamos aceitar como está aqui essa cidade desse jeito, não. Nós vamos reconstruir os muros dessa cidade. E eu quero chamar vocês para trabalharem comigo nisso. Amém? Ou seja, uma postura de fé. Uma postura de alguém que não estava vivendo acostumado na miséria, mas alguém que estava do lado do rei, amém, querido? E ele chega a ver aquela miséria, ele entende que aquilo não era o que Deus tinha para o seu povo, mas o seu povo já estava acostumado com aquilo, e não tinha mais visão para enxergar uma mudança. Porém, Neemias tem um espírito de levá-los a uma mudança, de levá-los a arregaçar as mangas e trabalhar, amém, querido? Porque isso é necessário, essa postura de ficar indignado com certa situação. Não se acostume, querido, com um casamento ruim, não se acostume com uma família aonde não há harmonia, não há prazer, não há alegria, não há paz. Não se acostume em não prosperar. Você precisa desejar prosperar, amém, querido? Eu falo isso financeiramente, profissionalmente, aquilo que são sonhos, alvos. Por quê? Porque o Senhor tem o melhor para nós. Agora, eu preciso ficar incomodado com a situação que estamos vivendo, ou que você está vivendo. Então, você sabe, vou te fazer uma pergunta: será que é possível uma pessoa se acostumar com a miséria, sim ou não? O que você acha? É possível uma pessoa se acostumar com a pobreza, sim ou não? Sim. Eu sabia que, eu sei que você provavelmente não tem acesso a isso, mas há crianças que elas desde cedo, elas todo dia vai ali com os pais no lixão, vê o que tem, se tem alguma coisa de bom, porque isso foram ensinadas para elas, e elas vão crescendo achando que aquilo é normal. Então, se você chega lá no lixão, você vai sentir um cheiro estranho, sim ou não? Impossível de ficar ali. Mas é tanto tempo que as pessoas estão ali, catando lixo, procurando alguma coisa boa, que elas já se acostumaram com o cheiro, já se acostumaram. Mas para nós seria uma coisa completamente estarrecedora, não é assim? Por isso, nós precisamos crer, querido, que da mesma maneira que as pessoas se acostumam com coisas ruins, nós também podemos nos acostumar até mesmo com aquilo que estamos acomodados. Porque às vezes a vida não está indo para frente, as coisas não estão fluindo, o ministério não está frutificando, família não está prosperando, profissionalmente não avançamos, nos acostumamos com uma enfermidade e já chamamos de nossa, como a diabetes, né? Não, eu tenho diabetes, já vira parceira sua, diabetes. Tem irmão que ele já, né? E nos acostumamos com aquilo que é ruim, e achamos que não tem como mudar. Mas creia, querido, é possível mudar sim. Você crê? Porém, às vezes da nossa parte tem que ter uma santa indignação. Uma santa indignação. O dia que você não aceita aquilo mais na sua vida, amém? O dia que você não aceita mais passar por aquela, entre aspas, humilhação. Por quê? Porque o Senhor quer abençoar você. O Senhor quer abrir portas diante de você. O Senhor quer restituir o que foi perdido. Amém, querido? Certa vez pegaram uma águia e colocaram essa águia num galinheiro e a deixaram ali. E aquela águia, então, que é o pássaro que voa mais alto, ela se acostumou de estar ali no galinheiro com as galinhas. E apesar de ter potencial e capacidade de voar alto, ela ficou ali junto com as galinhas, fazendo a mesma coisa que as galinhas fazem. Por quê? Porque assim ela achou que poderia ser, apenas como uma galinha. Às vezes também nós nos acostumamos
com aquilo que os outros dizem que nós somos, ou aquilo que nós achamos que nós somos, mas a palavra de Deus é quem diz verdadeiramente quem nós somos. Amém, irmãos? E sabemos que segundo a palavra, nós podemos sim desfrutar de todo o potencial que o Senhor tem para nós, dos planos, os sonhos que o Senhor tem para as nossas vidas, do propósito que Ele tem para nós. Você foi criado por Deus para um propósito específico, mas para isso você precisa se indignar e falar: Senhor, eu não aceito viver aquém do propósito que o Senhor tem para mim. Eu não aceito me acostumar com um pouco, sendo que o Senhor tem um muito para mim. Eu não aceito me acostumar com a enfermidade, sendo que o Senhor tem saúde, vida abundante para mim. Amém, querido? Ou seja, uma postura de fé. Uma postura de alguém que não quer viver acostumado com aquilo que já desfrutou. Mas para isso, muitas vezes, tem que vir alguém de fora e abrir a nossa visão e falar: há algo mais de Deus, há algo mais que pode acontecer na sua vida. Amém, querido? E sabe, Neemias teve essa postura ali diante do povo. Ele chamou o povo para trabalhar e falou: é possível, nós vamos reconstruir essa cidade aqui. Porque o nosso Deus é o Deus que exalta o humilhado, amém, irmão? Por isso, não se deixe contaminar pelas notícias negativas. O que temos que fazer é pedir ao Senhor uma oportunidade de mudar a situação, amém? E crer que no Senhor nós podemos desfrutar de mais do que aquilo que nós já recebemos. Quarto, para sair da situação de desprezo, não pare diante dos obstáculos. É interessante que Neemias, ele deve servir um padrão de vida para todos nós. Porque toda vez que alguém se levanta para fazer algo, ele vai encontrar resistências. Sempre. Sempre que você quiser avançar em algo na sua vida, em romper algum limite, você vai perceber uma resistência. Porque todo espaço que você ainda não está, acredite, de alguma maneira o diabo vai resistir para que você avance, para que você chegue lá. E com Neemias não foi diferente. Vamos ler lá em Neemias 4, verso 1 ao 3. Diz assim o texto: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão a casa dos montões de pó, as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Então Neemias começa então ali a reconstrução dos muros. Mas é interessante que Sambalate ouviu a respeito, e o texto diz que ele ardeu em ira. Então, ao invés do camarada incentivar, motivar: puxa, Neemias veio aqui nos ajudar, liderar essa reconstrução, glória a Deus. Não, ele ficou irado, porque havia alguém tentando reconstruir, alguém tentando restituir. Aqui você percebe resistência, sim ou não? Então, da mesma maneira, sempre que você se posiciona para ver restituição na sua vida, você verá resistência. Você verá resistência. Seja resistência de demônios, seja resistência de pessoas, seja resistência de circunstâncias. Não tem como. Resistências surgirão. Então Neemias encontrou resistência. Se você, ao decidir ver restituição na sua vida, se você encontrar resistência, acredite, você está no caminho certo. Amém, querido? Você está no caminho certo. Pastor, eu estou tentando ver as coisas novas de Deus na minha vida, a restituição, mas parece que há uma resistência que me impede de avançar. Normal. Normal. Por quê? Sempre que você se dispõe
a restituição, a restauração, em avançar, você perceberá a resistência. E lá em Neemias 4, 6 diz, né, assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura. Neemias entendeu que a mão do Senhor era com ele. E o segredo de Neemias era crer que, apesar da resistência, ele iria concluir a restauração dos muros. Então, da mesma maneira, apesar da resistência, querido, creia, você vai conseguir concluir. Você vai chegar até o final, você crê? Você verá a restituição se manifestando na sua vida. Mas é notório que há momentos que nós estamos ali reconstruindo, chegamos à metade, como aqui Neemias cita, e pode nos dar a impressão que não vamos conseguir. Não, creia, você vai conseguir em nome de Jesus. Mas esteja firme, crendo no Senhor. Amém, querido? E a última atitude que encontramos em Neemias para tirar o povo daquela situação de desprezo, de humilhação, é essa quinta atitude, pode passar por favor, que é o trabalho. Então trabalhe muito, mas tenha fé em Deus. Essa foi a postura de Neemias. Vamos ler Neemias 4, verso 16, que diz assim: daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e a outra segurava a arma. Então Neemias, ele trabalhou para que concluísse a obra. Sabe, irmãos, nós precisamos crer no Senhor, amém? Que é Ele quem faz. Nós dependemos dEle, cremos no seu favor, na sua boa mão, mas nós precisamos trabalhar também, amém? Tem coisa que depende da sua postura de fé, da sua postura em cooperar com Deus. Aqui então nós vemos que Neemias percebe que havia resistência, mas a resposta dele foi qual? Eu não vou parar, eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar fazendo, eu vou continuar insistindo, eu acredito que é possível, amém? Ou seja, por um lado está aqui o meu espírito de trabalhador, mas do outro está aqui meu espírito de guerreiro. Ou seja, eu entendo que há um momento, uma situação de guerra, o inimigo quer que eu saia da posição, mas eu vou insistir, eu vou perseverar. Posso ouvir, amém, querido? Ou seja, ele enfrentou resistências, dificuldades, o inimigo chamava ele, depois você pode ler o livro de Neemias, o inimigo chamava ele para descer, para parar a reconstrução, mas ele insiste. As pessoas vão criticar você. Profetize na vida do seu irmão isso aí, fala isso aí, as pessoas vão criticar você nesse ano. Mas não desça, não saia da posição, fala para ele. Não desça, meu irmão, não saia da posição. Amém, querido? Porque faz parte. Sempre que você estiver avançando naquilo que o Senhor te chamou, que é propósito dEle, e que você enxergou que é vontade do Senhor na sua vida, você começar a trabalhar em prol disso, acredite, pessoas vão criticar você. São tipos de resistência. Neemias foi criticado, então nós seremos também. E lá em Neemias 6, verso 15, diz assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Ou seja, na conclusão, eles chegaram à constatação: temeram os nossos inimigos, porque eles reconheceram que foi Deus quem fez essa obra. Amém, querido? Você sabe, quando
Você reconhece as suas limitações. E mesmo assim você quer responder a Deus. Você crê naquilo que são planos de Deus na sua vida. Quando você concluir, quando aquilo acontecer, as pessoas vão olhar e vão falar: puxa, não tinha como. Ele é limitado. Ele às vezes não é tão inteligente assim. Ela não é tão inteligente assim. Mas realmente é Deus na vida dele. É Deus na vida dele. É Deus na vida dela. Porque Neemias, ele veio de longe e ele pegou ali quem tinha. Pessoas humilhadas, pessoas que estavam numa situação de desprezo, de miséria. Mas ele entendeu que era possível liderar elas e reconstruir aqueles muros. Sabe, querido, não tem como nada parar uma pessoa com espírito para vencer, dependendo do Senhor, reconhecendo o favor de Deus na sua vida. O engenheiro deu um parecer dizendo que um muro desses, para ser reformado, ele levaria no mínimo 2 anos. Mas na liderança de Neemias, ele foi reconstruído em apenas 52 dias. E aí, questionado, Neemias, ele poderia responder: porque o rei me ajudou, Artaxerxes, meu grande amigo. Ele poderia falar: não, esse povo aqui que trabalhou diariamente, sem folga, sem descanso. Ele poderia usar vários argumentos porque que conseguiram, mas ele usa apenas um argumento: a mão do Senhor foi conosco. O que você precisa, querido, esse ano é que a mão do Senhor seja com você. É isso que nós precisamos. É isso que você precisa. Amém? Isso é tão verdade. Quando eu lembro daquela oração de Jabes, ele fala isso, né? Seja a tua mão comigo. Porque o que precisamos é disso, é da mão do Senhor. Quando falamos da mão do Senhor, nós estamos falando da presença de Deus conosco. Amém, querido? Neemias, então, ele entendeu que tudo aconteceu como um favor imerecido na sua vida. Por isso, creia, querido, ao longo desse ano, o Senhor trará restituição, coisas novas na sua vida. Você crê nisso? Mas quando chegar no final do ano, e você vier aqui no culto da virada testemunhar, que eu vou ficar te esperando, você não vai falar assim: pastor, trabalhei demais. Ou, pastor, estudei muito, por isso que eu passei naquela prova, naquele concurso. Você não vai falar: pastor, eu me dediquei demais na minha família, por isso que nós alcançamos esse objetivo. Claro, você vai ter que fazer alguma coisa, amém? Porque quando nós fazemos, nós também estamos expressando a nossa fé em Deus. Mas você vai reconhecer que foi a mão do Senhor sobre a sua vida, o favor de Deus. Você vai testemunhar com uma boa mão de Deus agindo. E esse é o testemunho que você vai carregar. As pessoas vão olhar para você no final desse ano e vão falar: puxa, a boa mão do Senhor foi com ele, a boa mão do Senhor foi com ela. Você crê nisso? Você crê realmente? Sabe, querido, gera expectativa em relação a esse ano, porque o Senhor é poderoso para mover. Não importa o que aconteceu no passado, não importa se houve destruição, como nós ouvimos aqui na cidade de Jerusalém. Não importa se os muros foram derrubados, se as portas foram queimadas, não importa. O que importa é que quando alguém entende, alguém fica indignado, amém, irmão? Alguém fica indignado com a situação que ele está vivendo, porque sabe que tem um Deus grande, que é poderoso para fazer o impossível. Então, se dispõe a isso. Não tem jeito, o sobrenatural de Deus se manifesta. Amém, querido? Quero te perguntar: alguma coisa que você precisa se indignar nesses dias? Quando eu falo se indignar, não é você ficar nervoso não, tá bom? Bravo. Vou chegar em casa bravo, o pastor falou que eu tenho que ficar indignado. Não, não é isso. Não bata nos seus filhos, não é isso. O que eu falo indignado é não aceitar
algumas coisas na sua vida que às vezes ao longo do ano você tem aceitado. Entende isso? Não aceitar. Não aceitar. Sabe, às vezes as coisas não estão fluindo por causa disso. Porque a gente aceita uma vida ruim. Aceita o casamento ruim. Aceita, né? Um trabalho ali ruim. Aceita as coisas ruins. Mas o dia que você se posiciona em Deus, sabendo, Senhor, eu sei que Tu tens o melhor para a minha vida. E eu não quero me acostumar com muros derrubados, com portas queimadas, com miséria. Eu não quero me acostumar com isso. A sua situação começa a mudar, querido. Porque isso já expressa a sua fé no Senhor. Amém? A sua fé no Senhor. A sua fé num Deus que é grande. Amém? E por isso não há impossíveis para Ele. Portanto, hoje eu quero desafiar você a se posicionar. E a dizer que nesse ano você vai sair de determinada situação que você se encontra. Amém? Talvez você começou esse ano meio entristecido por tal situação na sua vida, mas eu quero te convidar hoje a se indignar com essa situação. Não aceite essa situação. Não deixe isso parar você. Não deixe isso paralisar você. Não deixe isso desanimar você. Há pessoas aqui que elas estão começando um ano desanimadas, sem perspectiva. Mas sabe, querido, se você tiver a postura de Neemias, de dignar-se com aquilo que você sabe, que não foi feito para os filhos de Deus, que não foi feito para você, a situação começa a mudar. Amém, querido? É tempo disso, de você sair dessa situação. É tempo de você virar a mesa. E como que você faz isso? De maneira resumida, hoje falei a respeito disso. Não se contamine com as notícias negativas, amém? Peça ao Senhor uma oportunidade para mudar essa situação. Não aceite menos do que o que o Senhor tem para a sua vida. Não pare diante dos obstáculos e resistências. E trabalhe muito. Mas coloque a sua fé em Deus. Dependa dEle. Amém, querido? Esse é o espírito de Neemias. Quando temos esse espírito, creia, as coisas acontecem mais rápido do que nós imaginamos. Uma construção que deveria levar 2 anos, levaram 52 dias. Amém? Não limite, você tem diante de você aí cerca de 360 dias.